Vocês vão pensar que os slides estão errados, mas estão certos. Isso é um quadro e representa uma cena que é descrita nesse livro Caput, do Curzio Malaparte, que é um escritor italiano que na época, né, o livro vocês notam é do finalzinho da Segunda Guerra, ele estava na Finlândia. Né? A Finlândia faz fronteira com a Rússia, na época a União Soviética, e ali ele estava, né, correspondente de guerra, descrevendo os horrores da guerra. E ele descreve uma cena onde, por causa das bombas, tem um bosque que pega fogo e um grupo, sei lá, algumas dezenas de cavalos fugindo do fogo se jogam num lago. Só que esse lago é inverno. No momento que os cavalos caem no lago, ele instantaneamente se congela. Então essa é a cena do quadro. E os cavalos, né, morrem e ficam ali só com a cabeça para fora, a cabeça como se fossem as próprias lápides deles. Né? Então, uma cena horrorosa, mas o que nos interessa é justamente esse fenômeno do congelamento instantâneo da água. O livro descreve uma série de cenas e situações que são documentadas, históricas, devem ter acontecido, mas essa cena aqui tem toda uma controvérsia sobre se aconteceu, não aconteceu, se é possível esse efeito numa escala do tamanho de um lago. A gente, né, numa versão bem menos dramática dessa situação, a gente encontra o fenômeno aqui. Tá? Então, sem todo o horror e o drama, às vezes a gente deixa uma bebida, um líquido, aqui é uma cerveja, no freezer, no congelador, temperatura abaixo de zero. Cerveja, praticamente água, o ponto de congelamento não vai ser muito diferente do ponto de congelamento da água. Certamente a temperatura do freezer está abaixo dessa temperatura. Ou seja, no freezer a cerveja deveria estar no seu estado de equilíbrio termodinâmico e esse estado é o estado congelado. Mas é frequente, é bem comum a gente encontrar a cerveja ou a água, o que quer que seja, desde que não seja muito alcoólico, né, numa fase líquida. Bom, essa não é a fase que o sistema gostaria ou deveria estar naquelas condições de temperatura. O que acontece? Se o sistema é perturbado, o que pode ser a perturbação? No link, no texto da aula, tem o link para esse vídeo aqui. E vocês veem que ele bate com a garrafa de cerveja na mesa. Essa batida, obviamente, não é muito forte para não quebrar a garrafa, mas ela é suficiente para agitar e formar bolhas. Tá? Então, essas bolhas, elas são defeitos dentro do líquido. Na aula passada, a gente estava discutindo possíveis flutuações que podem acontecer num determinado sistema, e essas flutuações aqui são fundamentais, são justamente as flutuações que permitem o sistema escapar dessa fase líquida, que não é a fase mais estável, e cair na fase que ele deveria estar, que é a fase congelada. E esse processo aqui é rápido. É questão de alguns segundos, vocês vão perceber, no vídeo é muito claro, que aparecem alguns núcleos, vocês veem pela coloração aqui, de gelo no interior do líquido, e esses núcleos, eles crescem até tomar conta de todo o sistema. Esse tipo de processo que a gente vai discutir um pouco hoje se chama nucleação, e ele pode ser um processo espontâneo, que a gente chama de nucleação homogênea, que é porque a gente tem movimento errático das moléculas, elas podem
se concentrar numa região e formar um pequeno núcleozinho, até invisível provavelmente, de moléculas que acabam formando a estrutura que a gente associa ao gelo, simplesmente porque elas estão andando, batendo. Então, essa pequena perturbação, ela pode ou crescer ou ser desmanchada. O fato do sistema ser encontrado na fase líquida significa que uma certa robustez ele tem em relação a essas flutuações. Ele aguenta um pouco de flutuações, porque se ele não aguentasse nada, qualquer 3 átomos que se juntassem ali na estrutura cristalina do gelo continuariam crescendo e tomariam conta. Então, parece haver um tamanho mínimo, uma flutuação mínima para que o congelamento ocorra. O processo de nucleação ele é muito facilitado quando existem impurezas no líquido. Então, as bolhas, essas que foram provocadas pela batida, elas facilitam o processo de formação do núcleo inicial. Tá? E a ideia, que a gente vai discutir um pouco mais quantitativamente daqui a pouco, é que existe um custo de formar esse bloquinho, esse núcleo de gelo associado à superfície dele. Tá? Mas se essa gotinha de gelo se forma ao redor de alguma coisa, né? Então se eu tiver uma superfície e essa gota tiver que se formar em cima dessa superfície, e essa superfície pode ser um grão de sujeira, algum defeito na própria garrafa, a superfície da gota, né, que aqui é a superfície da esfera, agora vai ser um pouco menor, porque tem essa estrutura aqui. Quando a gente fala em superfície, é em relação às 2 fases que o líquido se encontra. Então, ele pode estar na fase líquida ou na fase sólida. Então, quando o gelo se forma numa bolha lá no meio da cerveja, tudo em volta é líquido. Tá? Então, gelo ali no meio, sólido, líquido em volta. A gota de gelo está completamente embebida, envolvida na água, na cerveja líquida. Mas quando esse núcleo se forma por causa de uma impureza, então ele está encostado, existe uma outra interface aqui, que é a parede dessa impureza, que pode ser inclusive na garrafa. A interface que separa o gelo do líquido agora é menor. É como se fosse uma esfera que a gente cortou um pedaço. Como existe um custo para formar essa superfície, se a superfície é menor, o custo é menor. Fica mais fácil de criar o núcleo, de nuclear essa semente. Então, o vapor da água, quando sobe e forma as gotas de chuva, ele se forma muito mais facilmente se tiver algum tipo de poeira, algum tipo de aerosol, qualquer coisa em suspensão no ar. As gotas vão se formar ao redor desses grãos, tá? Porque é mais fácil nuclear essa semente do outro estado. Eu tenho vapor d'água, eu tenho água líquida, eu tenho água líquida, eu tenho água congelada. Tá? Isso é o que a gente vai discutir. Então, as flutuações podem vir de perturbações no sistema. Eu agitei, formei bolhas, ou eu abri, ou eu dei uma tampinha, uma batida, tá? Ou eu botei a mão e o calor da minha mão provoca uma onda de calor, e essa onda de calor provoca uma pequena expansão. Então, tudo isso são perturbações que podem alterar a densidade do meu líquido. E a alteração na densidade é tudo que a gente precisa para provocar uma pequena flutuação. Então, essa flutuação pode ser
pequenininha, tá? Ela não precisa ser metade da garrafa. Mas o ponto é que existe um tamanho mínimo, é o que a gente vai discutir em parte hoje. Então, essa classe de processos, elas são chamadas de transições descontínuas. Por que descontínua vai ficar claro mais adiante, porque existem algumas quantidades que apresentam descontinuidades, elas apresentam saltos. Algumas quantidades que, quando o sistema muda de fase, elas não vão mudando suavemente de uma fase para outra. Ela chega na fronteira, no ponto de transição, e ela dá um salto. Existe um gap entre o valor de algumas quantidades numa fase e na outra fase. Não é uma transição suave. Existem situações que a gente vai discutir agora no finalzinho do curso, nas próximas aulas, onde as transições são suaves. E aí, obviamente, elas vão se chamar de transições contínuas. O que a gente vai discutir hoje é essa outra classe, que são as transições descontínuas, que são aquelas que a gente está acostumado de encontrar na água, por exemplo. A transição sólido-líquido, líquido-gelo, qualquer uma dessas transições da água são descontínuas, pertencem a essa grande categoria. E claro, se eu pego outros materiais, eles vão ter transições também. Então, uma das características, o próprio mecanismo envolvido na transição descontínua é justamente esse processo de nucleação de uma fase na outra. Se a gente for olhar a energia livre, que é indicada, que é adequada para estudar esse sistema, ela tem que descrever esse processo de nucleação. A primeira coisa, então, que a gente tem que se perguntar é justamente isso. Qual é a melhor maneira de descrever um sistema que passa por uma transição descontínua? Então, como ali no exemplo da cerveja ficou claro, o mecanismo que nos faz passar de uma fase para outra é justamente o sistema ficar preso numa fase metaestável, onde ele ainda pode fazer melhor. Existe um outro estado onde ele teria uma energia menor. Tá? Então, metaestável significa isso. Não é o máximo, desculpa, não é o mínimo absoluto, o mínimo global, mas o mínimo local. Tá? O fato da cerveja ficar presa na fase líquida em condições onde ela normalmente está na fase sólida é o sinal de que ele realmente está preso nesse estado aqui. E existem perturbações que podem formar numa pequena região desse sistema um núcleo da outra fase, processo de nucleação, e nesse processo o sistema consegue vencer a barreira, passar aqui por esse topo, e aí ele acaba caindo no mínimo global. Então, o mínimo global, para sair dele, para voltar para cá, a barreira agora é até aqui, é maior. Ou seja, é um processo mais improvável. Então, se é um processo mais difícil de acontecer, significa que o sistema tem que tentar muitas vezes até conseguir passar. O processo contrário, já que a barreira agora é menorzinha, ele tem que tentar menos. Então significa que ele vai passar menos tempo nessa fase, porque é mais fácil pular da esquerda para a direita aqui, do que ele vai passar nessa fase, porque é mais difícil voltar para o lado esquerdo aqui. Então, na prática, essa volta vai se tornar tão improvável que uma vez que o sistema cai no mínimo absoluto, ele fica. Tá? Por isso que leva o nome de fase estável. O sistema permanece ali
mesmo sujeito às flutuações normais. Enquanto que essa aqui é metaestável, significa que ela tem um tempo de vida. Ela aguenta as flutuações enquanto essas flutuações forem pequenas, enquanto as flutuações mantiverem ela dentro dessa bacia, mas longe aqui desse topo. Se por alguma flutuação o sistema termina aqui, na hora que ele tenta voltar para o fundo, ele vai vir para cá, tá? Ele não volta para lá. Então o que a gente tem que descrever é justamente o que acontece com essa semente, esse pequeno núcleo da outra fase que pode aparecer dentro do meu sistema e pelo desenho aqui do potencial. Então, se ele é criado aqui, ele vai ter um certo tamanho, mas esse tamanho não foi suficiente para fazer ele chegar aqui no topo. Então, ele volta. Se ele for grande o suficiente para se afastar bastante daquele estado aqui que é o meta-estável, ele acaba convergindo depois para a fase estável do sistema. E vai existir um tamanho limite entre essas duas situações. Então, para a gente analisar o que acontece nesse tipo de transição, a gente tem que considerar justamente o aparecimento do núcleo, o aparecimento, né, desse processo de nucleação. E a gente vai considerar o caso bem simples aqui, é mais para ilustrar, tá, do que para fazer um modelo realista desse processo. Então, o que a gente quer descrever é aquele sisteminha, esse núcleo que aparece lá. Tá? Bom, nessas condições, o resto do sistema vai funcionar como se fosse um reservatório de temperatura e um reservatório de pressão para esse pequeno sistema. Tá? Então, o potencial mais conveniente da gente trabalhar é aquele onde a temperatura e a pressão são conhecidas, tá? Que é justamente o potencial de Gibbs. Quando a gente discutiu o potencial de Gibbs, ou quando a gente discutiu todos os potenciais, a gente viu que o processo de minimização, a gente podia eliminar todas as variáveis que se referiam aos reservatórios e deixar só as variáveis que se referiam ao próprio sistema. Então, quando a gente aplica os princípios de minimização para os potenciais, Helmholtz, Gibbs, entropia, qualquer um deles, ele se aplica ao próprio sistema, tá? E não os reservatórios, eles não estão... Claro, eles efetivamente estão lá dentro, porque a temperatura do sistema é igual à do reservatório, então a gente pode trocar uma pela outra e falar só na temperatura do sistema, mas é igual à do reservatório. Então, claro, o reservatório tem a sua influência, mas ela está disfarçada lá para dentro. Então, para poder descrever esse processo de mudança de fase, a gente vai então descrever o que acontece com uma pequena região do sistema, tá? Em contato com um reservatório a temperatura constante e volume constante. Tá? Então a gente tem que analisar essa situação. Se formou um núcleo de uma fase diferente, e se esse núcleo está numa fase diferente, ele vai ter o valor de G é outro. Então, se o meu sistema tiver completamente... Tá? Aqui vamos pegar o exemplo da cerveja. Né? Então, a cerveja gostaria de estar aqui nessa fase onde tem a menor energia livre. Então, aqui seria a fase sólida. Mas ela ficou presa aqui na fase líquida. Tá? Então, se todo o meu sistema estiver na fase líquida, ele vai ter energia G1. Se todo ele estiver na fase sólida,
o sistema vai ter energia G2. Mas o que a gente quer ver é justamente o processo de transição. Então, quando aparecer um pequeno volume da outra fase, da fase sólida dentro da fase líquida, essa região, essa pequena região, ela vai ter uma energia G2, porque aquela região ali é sólida, é um pedacinho de gelo que apareceu. Todo o resto que está em volta vai ter energia G1. Então a gente vai tentar contabilizar justamente esses custos energéticos. Então eu retiro, e para simplificar a gente vai pegar uma esferinha, então eu retiro uma esfera de líquido, então eu vou retirar uma certa energia que vai estar associada ao G1 e troco por uma esfera de gelo, que vai ter então uma energia menor. O que impede o sistema de todo ele congelar é justamente porque quando eu coloco essa esfera de gelo ali dentro, vai aparecer uma interface entre o gelo e o líquido. E essa interface, essa superfície, ela tem um custo também. Tá? E então aparece o que a gente chama de tensão superficial. Tá? Então tudo isso a gente vai levar em conta para tentar contabilizar esses custos energéticos. Então eu tenho lá o meu sistema que está na fase líquida, moléculas razoavelmente separadas, e aparece uma flutuação que faz com que surja um núcleo aqui dentro de densidade maior. Tá? Então esse é justamente o núcleo que a gente vai considerar. Então, para simplificar, é uma pequena região esférica de raio Rzinho, e aqui dentro a gente considera que a fase é sólida. Em todo o resto, a fase é líquida. Tá? Essa é a situação que a gente vai analisar agora. Então, vocês lembram ali daquela outra figurinha que eu tenho associado, então, a fase líquida, que é a metaestável, que é a que tem uma energia maior, eu tenho uma energia G1. Tá? Então, se todo o sistema está na fase líquida, G1 é o valor da energia desse sistema. Mas eu posso calcular, então aqui o G minúsculo tem um significado um pouquinho diferente, não é o G dividido por N, só nesse pedacinho, mas vai ser o G dividido pelo volume do meu objeto. Tá? Então, a gente vai pensar no G minúsculo como uma densidade volumétrica de energia livre. É quanta energia livre eu tenho numa determinada região. Por que eu quero isso? Porque eu vou olhar só o volume daquela esferinha aqui no meio. Então, se eu tenho o volume da esfera e eu tenho a densidade, eu consigo saber qual é a energia associada a essa esfera. Tá? E a mesma coisa se todo o meu sistema estiver na fase sólida, que é essa aqui. Aí o sistema teria uma energia G2, se eu divido pelo volume, eu vou ter outra densidade. Então, em alguns momentos vai aparecer o G1, e em outros vai aparecer o G2. Tá? Então, são densidades de energia livre, densidades volumétricas, tá? Energia por volume. Então, na fase líquida eu tenho o G1 e na fase sólida eu tenho o G2. E daquela nossa figura, né, o G2 está abaixo, é menor do que G1, porque a fase sólida seria a fase estável e a líquida a meta-estável. Tá? Depois a gente vai discutir que eu posso fazer a transição ao contrário, eu posso sair da sólida e ir para a líquida, e eu vou encontrar também uma fase meta-estável do outro lado, mas isso vem depois. Bom,
o que que, o que que a gente está fazendo? Deixa eu voltar para aquela figurinha. Então, a gente está criando essa gota da outra fase. E essa gota, né, ela pode aparecer aqui, ela pode aparecer aqui. Dependendo do tamanho dessa gota, ela vai estar mais próxima. Se ela for bem pequenininha, ela vai estar mais próxima daqui. Quanto maior ela for, mais distante daquele mínimo ela vai estar. Tá? Até que ela vai chegar aqui em cima. Justamente esse limiar aqui que a gente quer obter, que a gente quer calcular. Só caiu aqui a tela. Tá. Então, a gente começa com o sistema na fase líquida, todo ele na fase líquida. Tá? Então, eu tenho essa regiãozinha aqui, e essa regiãozinha inicialmente era parecida com essa densidade que eu tenho do lado de cá, tudo líquido. Então, eu vou remover essa região, que era inicialmente na fase líquida. Então, eu vou, para calcular de quanto vai variar a minha energia, então eu primeiro desconto, sinal de menos, a energia associada a esse volume. Como o G1 é uma densidade de energia, mas eu quero a energia total dentro daquela esferinha, eu multiplico a densidade, G1, pelo volume da esfera, 4/3 πr ao cubo. Tá? Então, esse 4/3 πr ao cubo é esse volume dessa região, que ao multiplicar pela densidade, né? Então esse aqui eu vou chamar V redondinho é o volume daquela esferinha. Tá? Então, ao multiplicar pela densidade, eu tenho a energia G1 dividido pelo volume total. Ou seja, a energia que eu estou retirando ao tirar essa esfera líquida, ela corresponde ao G1, mas o valor é a fração daquela região em relação ao volume total. Tá? O V0, vamos chamar de V0, dividido por V. Então, começo completamente na fase líquida e agora eu estou criando uma esfera congelada. Qual é o custo energético de fazer isso? Então, eu retiro uma esfera líquida, essa aqui é a contribuição desse termo, esse primeiro, e eu coloco no lugar, então, mais o mesmo volume, só que agora gelo, na fase sólida. Na fase sólida, a densidade agora é essa aqui, é G2. Então, é o mesmo volume, 4/3 de πr3, só que vezes a densidade de energia da fase sólida, G2. Tá? Então, essas duas contribuições vêm de tirar um pedaço na fase líquida e substituir por um na fase sólida. Além desses, eu tenho a energia associada à superfície dessa esfera. A superfície é 4πr2 e a gente chama a densidade de energia que está alocada na interface, na superfície, é o que a gente chama de tensão superficial. É uma energia que surge só quando existe uma interface entre as fases. Então, na interface, as moléculas que estão... Eu tenho moléculas dos dois lados, né? Tem algumas que estão para o lado do gelo e outras que estão para o lado líquido. Os tipos as interações que essas moléculas fazem com... Né? Eu tenho uma coisa assim, então aqui está a interface e eu tenho moléculas dos dois lados. Então, se aqui for sólido e aqui for líquido, as interações que as moléculas aqui fazem com as que estão do mesmo lado que elas, que estão na fase sólida, são de um tipo. As que essas aqui fazem com as suas parceiras de fase ali, são de outro tipo.
Tá? Então, essas moléculas que estão na interface, elas têm uma assimetria de interações. Elas interagem de forma diferente com as que estão para um lado, comparado com as que estão para o outro lado. Então, envolve então uma energia que não existiria se tudo fosse simétrico e isotrópico. Tá? Então, quando aparece um defeito, uma interface no sistema, vai existir um custo. E esse custo é o que a gente chama de tensão superficial. Então, a gente tem aqui um compromisso. Tá? Quando eu troco o líquido pelo gelo, eu estou trocando aqui por uma densidade que é menor. Então, do ponto de vista de energia, é bom. Eu estou diminuindo a energia. Tá? Então, se eu junto, já que 4/3 de PR3 aparece aqui, eu posso juntar. Então, eu vou deixar menos, então eu coloco G1 menos G2, é o que eu chamei de delta. Eu tenho um termo associado ao volume daquela gota, tá? Que é negativo. O G1 é maior do que o G2. Então, esse delta aqui, ele é positivo. Então, a gente deixa explicitamente o sinal aqui para dizer que a contribuição do volume dessa gota é no sentido de diminuir a energia do sistema. Se fosse só isso, ótimo, diminuiu a energia, o sistema está tentando minimizar o G, então essa gotinha, esse núcleo que apareceu, foi bom. Então ele vai crescer. Quanto mais ele crescer, maior vai ser o Rzinho, maior vai ser esse termo aqui, que é o que eu estou descontando. Então eu vou diminuir cada vez mais a minha energia, que é o que eu quero. Tá? Então, o termo volumétrico é o responsável pela diminuição da energia. Quem me dá quem cria a barreira, né, aquela barreira que tem que ser ultrapassada, é justamente o termo superficial. É o custo energético de criar essa superfície. Então, quando o raio é pequenininho, o sigma é positivo também. Tá? Então, quando o raio é pequenininho, esse termo aqui, volumétrico, é pequeno. Quem ganha é o termo de superfície. Então, a gente diz, nesse caso, que a dinâmica dessa gota ela é dominada pelos termos superficiais. Então, como essa contribuição é positiva e o sistema quer minimizar a energia, como é que ele vai minimizar? Ele vai minimizar diminuindo o R. Então, se apareceu uma gotinha pequena lá, que não chegou a alcançar a barreira, a energia livre só aumentou, tá? E isso custa energia. O sistema vai tentar fazer com que essa flutuação desapareça, e aqui, no caso, o mecanismo vai ser diminuir o R. Então, se a flutuação veio para cá, diminuir o R é desaparecer a flutuação e voltar para a fase líquida, voltar para esse ponto aqui. Se a flutuação for grande o suficiente, esse termo aqui vai ficar mais negativo do que esse cara aqui. Então, se eu continuar aumentando o R, vai chegar um ponto onde o primeiro termo vai ganhar. Tá? Então, agora surge um outro mecanismo de minimização de energia, que é quando a gota foi criada do lado de lá da barreira. Tá? Porque aqui, se o sistema agora, ao invés de encolher esse núcleo, se agora ele expandir o núcleo,
ele vai cair para cá, que é um mínimo melhor, um mínimo mais mínimo que o outro. Tá? Então, eu tenho esses dois mecanismos. Até um certo valor do raio, o sistema funciona pela supressão da flutuação. Ela vai desaparecer. E ele volta para cá. A partir de um certo valor limite, o mecanismo para minimizar é outro, porque passou já para outra bacia e o sistema acaba indo lá para o fundo do poço. Então tudo vai depender da flutuação que surgir, qual é o raio que ela tem e se aquele raio foi suficiente para formar ela depois da barreira ou, né, se não, antes da barreira. Então, esse termo de energia superficial, ele determina a barreira de energia. E a gente quer justamente saber até onde esse ΔG pode aumentar. Então, a gente calcula o máximo que ele pode assumir. Então, em relação ao raio, né? Então, a gente deriva essa expressão aqui em relação ao raio. Então, a derivada é simples, baixa o 3 e fica raio ao quadrado. Aqui baixa o 2, fica 8. Tá? E a gente está calculando, então, qual é o raio que vai corresponder a esse máximo. Tá? Vamos chamar de R asterisco. Então, calculo a derivada, coloco o raio asterisco e igualo a zero. Tem uma solução que seria o R asterisco zero, tá? Mas essa solução é não ter a flutuação, então a gente descarta. E a gente quer a outra solução. Então, se eu simplifico aqui um dos R's, é só isolar esse R asterisco e o resultado é esse aqui. Então, quanto maior for a tensão superficial, maior é o custo, maior é essa barreira que precisa ser transposta, maior vai ser o raio, o tamanho desse núcleo dessa flutuação. Tá? Então, esse modelinho simples de nucleação nos permitiu mostrar, calcular que existe de fato um valor finito dessa flutuação. Flutuações menores do que essa vão ser suprimidas, vão desaparecer, enquanto que maiores do que essa vão ser suficientes para jogar o sistema na outra fase e o nosso material se congela. Tá? Eu posso substituir agora esse raio aqui na expressão do ΔG, né? Então a gente bota aqui, e aí calcula qual é a altura, né, daquela barreira de energia. Tá? Mas o ponto desse exemplo é introduzir a ideia da tensão superficial. Ela vai ser importante em uma série de outros sistemas. Tá? Mas, mais do que isso, o ponto importante aqui é explicar como acontece, qual é o mecanismo de transição de fase nessas transições descontínuas, o que a gente chama também de transições de primeira ordem. Já vai ficar claro porque a origem desses dois nomes. Tá? Então, uma das características então dessas transições é justamente a existência desse estado de meta-estabilidade. Então, aqui está um dos diagramas de fase que o Christopher mencionou antes. A gente está próximo da transição de fase. A gente passou por aquela temperatura onde o sistema gostaria de ter solidificado, mas não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque as flutuações são locais e ele teve que esperar até aparecer uma flutuação grande o suficiente, menos local do que as outras, para jogar ele ali embaixo. Essa característica dos estados metaestáveis, ela surge, esses estados, né, eles aparecem perto da transição. Não é em qualquer
condição, para qualquer valor dos parâmetros que existem esses estados. Eles surgem próximos à transição. Então, se eu olhar aqui, esse ponto, eu estou perto da linha de transição. Então, essa figura é um típico diagrama de fases, onde eu tenho essas linhas aqui, que são as linhas de transição, e em cada uma dessas regiões aqui, o sistema se encontra numa fase diferente. O que significa atravessar a linha? O que significa mudar de fase? Então, se eu pego um ponto bem longe, tá? Eu provavelmente vou ter uma energia assim. Eu tenho um mínimo e está tudo tranquilo. À medida que eu agora faço aqui um processo quase estático, etc., que me leva para o outro lado, quando eu me aproximo aqui da fronteira, essa interface que só tinha um mínimo, ela começa agora a formar o estado metaestável. Quando estiver perto o suficiente, aparece esse mínimo aqui. Tá? E quando a gente vai para o outro lado, a fenomenologia é parecida. Só que os dois mínimos eles trocam de papel. Eu vou agora, né, para a fase sólida, eu posso ter para a fase líquida, eu posso ter uma fase sólida metaestável também. É mais difícil de observar, é mais fácil a gente observar o contrário. Eu estou na fase que deveria ser sólida e eu vejo o sistema na fase líquida. Mas, tomando cuidado com as condições, é possível. Mas o ponto é, a situação é parecida. Se eu estou de um lado, ou se eu estou do outro, né, comparem essas duas, eu simplesmente troquei de lugar. O mínimo da esquerda é mais fundo aqui e é mais raso aqui. Então, do lado esquerdo é o mínimo da esquerda, que é o estado estável, né, o absoluto, o mínimo absoluto, enquanto que do outro lado é a outra fase. E à medida que a gente atravessa a fronteira, esses dois mínimos eles vão trocando. Um vai diminuindo e o outro vai subindo. Quando tiver exatamente em cima da linha, aqui, a gente tem isso aqui, que são os dois mínimos iguais. Então, o que significa os dois mínimos iguais? Como eles estão trocando de papel, de um lado um é mais fundo do que o outro e inverte isso do outro lado, vai ter um ponto no meio do caminho onde eles ficaram iguais. Aí o outro continua subindo, o outro continua descendo. Então, na linha de transição, a gente diz que a dos dois mínimos é igual. A energia livre de Gibbs, se a gente pega o seu valor molar, né, dividido lá pelo N, a gente discutiu, viu, que é justamente o potencial químico. Então, dizer que na linha de transição as duas energias livres de Gibbs são iguais é equivalente a dizer que os dois potenciais químicos são iguais. Por que isso é interessante? Porque a gente sabe que nessa linha de transição, né, a gente está discutindo a transição líquido-sólido, água, gelo, água líquida. A gente sabe que no ponto de transição, essas duas fases elas podem coexistir. Se eu botar numa geladeira que está a 0 graus água e gelo, o sistema vai ficar naquele estado, a água vai permanecer água, o gelo vai permanecer gelo, nas proporções que a gente botou. Se esse sistema nem ganhar nem perder calor, ele não sai dessa fase.
Por quê? Porque as duas energias dessas duas fases nesse ponto são iguais, não tem uma que tem uma energia melhor do que a outra. Pular do mínimo para o outro ou voltar é o mesmo custo, porque a barreira é a mesma. Tá? Então o sistema vai gastar o mesmo tempo nas duas fases. O que acontece? O que acontece é que partes do sistema vão estar num dos mínimos e outras partes vão estar no outro mínimo. O fato da energia livre de Gibbs ser igual, ou do potencial químico ser igual, se vocês lembrarem, é uma das condições que a gente tem no equilíbrio entre dois sistemas. Se eu tenho dois sistemas que trocam calor em equilíbrio, o parâmetro intensivo que se iguala é a temperatura. Se eu tenho dois sistemas que têm uma parede móvel, que pode, portanto, se mexer de acordo com as pressões ali, o estado de equilíbrio vai ser aquele onde a parede encontrar a posição que iguala as pressões dos dois lados. E se eu tiver agora uma parede permeável que permite a troca de partículas, essa troca vai acontecer enquanto tiver diferença do potencial químico. No momento que o potencial químico dos dois lados se igualar, o fluxo líquido de partículas termina. Continuam passando partículas para um lado, mas esse número é igual ao número que passa de volta. Então as partículas continuam trocando de lugar, mas o fluxo líquido é zero. A mesma coisa acontece no copo com água e gelo na geladeira a 0 graus. As moléculas de água no cubinho de gelo, elas vão se soltar e vão formar a parte líquida da água. Ao mesmo tempo, eu vou ter moléculas da parte líquida que vão se juntando ao gelo, tá? As outras que estão na forma cristalina lá no gelo. Só que esses dois mecanismos eles se compensam. A mesma quantidade, em média, que passa de líquido para sólido, passa de sólido para líquido, e as frações dessas duas fases permanecem as mesmas. Isso porque o potencial químico é igual. Se eu tenho uma parede diatérmica, passa calor, mas o calor que passa, a energia que passa de um lado é compensado pela energia que passa de volta por essa parede. Tá? Então, os processos microscópicos continuam acontecendo, mas numa escala macroscópica, não. O número total de partículas é o mesmo, tá? Estatisticamente falando. Agora, quais partículas estão numa fase e quais estão na outra, isso elas podem ficar mudando. Tá? Então, o fato das duas energias terem se igualado quando a gente passou pela transição corresponde justamente àquela condição de equilíbrio que a gente já tinha discutido e é o que permite a coexistência dessas duas fases, ou mais, né, se eu tiver nesse ponto aqui, onde as três fases convergem, lá naquele ponto, o ponto triplo que eu tenho ali, eu posso ter as três fases. Eu posso ter água gasosa, líquida e sólida nas mesmas condições. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer aqui, ó, eu fixo a pressão e vou mudar a temperatura. Tá? Então, eu vou passar de uma fase para outra. Então, eu vou medir a energia do fundo desse poço. Tá? Então, eu começo aqui. Então, eu estou olhando o poço da esquerda. Tá? E vou medindo. Aí estou caminhando para cá. Não me importa a transição por enquanto. Estou caminhando para cá, aumentando a temperatura. E em função da temperatura, eu vou botar o valor daquele mínimo. Tá? E aí a gente vai até que chega um ponto que a gente tem uma coisa assim, tá?
E aí essa barreira vai desaparecendo até que ela não existe mais. Tá? Então, se eu estiver longe o suficiente da linha de transição, eu não observo mais os dois mínimos. Eles desaparecem. Tá? Então, chega um ponto aqui que o mínimo desapareceu. Não tenho mais. Mas, ao mesmo tempo, eu posso medir a profundidade do outro mínimo, que é maior. Tá? De novo, se eu estiver longe o suficiente aqui, eu não enxergo esse outro mínimo. Então, ele não aparece aqui. Tá? Então, se eu pegar uma temperatura aqui, bem longe ainda da minha transição, eu só tenho uma das curvas, só tem um mínimo. Até que chega um ponto aqui, tá? Se eu pegar essa temperatura, eu já tenho os dois valores, que é esse caso aqui. Tá? Eu tenho a curva em vermelho aqui, que é o mínimo da esquerda, que é mais baixo, e eu comecei a desenhar a curva em preto lá, que é o mínimo da direita, aqui que é um pouquinho mais alto. Então, está um pouquinho mais alto. Como a gente quer minimizar a energia livre de Gibbs, o estado é o de menor energia livre. Então, o estado estável do sistema é esse que está aqui embaixo, em vermelho. Até que eu chego e encontro a linha de transição. Então, esses dois mínimos aqui, eles vão ficando cada vez mais próximos, né? Eu vou pegando temperaturas cada vez mais próximas aqui da temperatura de transição, e os dois mínimos vão ficando cada vez mais parecidos, até que quando eu chego na linha de transição, essas duas curvas, a preta, né? Estou olhando esse pedaço aqui, a preta e a vermelha se juntaram. Dali para diante, eu passei para o outro lado da transição, esses dois mínimos trocam de papel. Aquele que era mais fundo agora é mais raso, e aquele que era mais raso agora é mais fundo. Então a gente vê aqui que as duas linhas elas trocam. Aquela que era a preta, que estava por cima, agora passa para baixo. Como ela passou para baixo, significa que o mínimo é mais fundo, esse é o estado de equilíbrio. Então, a parte vermelha da curva representa a fase estável que a gente encontra ao longo desse processo aqui, onde a pressão é constante, e eu vou mudando a temperatura. A curva é contínua. Eu passo do ramo de baixo aqui, o vermelho, que está num dos mínimos, eu passo para o outro suavemente, porque as curvas se cruzaram. Eu não precisei pular nada. Elas se cruzaram, eu só troquei aqui de trilho. Né? Eu vinha por aqui, e agora, como esse aqui é menor, e eu quero sempre minimizar G, então eu escolho esse cara aqui. Então, a G é uma função contínua, mesmo quando a gente passa pela transição. Porque justamente na transição as duas têm que ser iguais, significa que eu tenho um cruzamento dessas duas linhas. Outra coisa que a gente vê aqui é que nessa região próxima da transição, né, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, é onde a gente tem a coexistência, é onde eu tenho a linha preta também. A linha preta, ela está um pouco acima da linha vermelha, significa que ela tem uma energia um pouco maior. Por isso ela é o estado meta-estável. Tá? É aquele que é um pouquinho mais alto do que a nossa fase. Longe, né, para cá e daqui para cá, não tem mais o estado meta-estável. Então existem duas outras temperaturas interessantes. Tem a temperatura de transição e tem a máxima e a mínima, aonde eu enxergo o estado meta-estável. Tá? Então isso a gente vai discutir mais adiante. A outra característica interessante é que mesmo que a função g seja contínua, eu só troco de trilho, a derivada não é. Porque se eu venho da esquerda
aqui no ponto de transição, a derivada está mais ou menos assim. E se eu vier da direita, a derivada está assim. Então, na transição, eu tenho um bico aqui. E esse bico implica numa descontinuidade da entropia. A entropia é uma das derivadas primeiras do G. Então, a gente fez a transformada de Legendre, né, e passou da U de S V para G de T e P, onde T vai ser, desculpa, o S vai ser a derivada da G em relação a T e o volume vai ser a derivada da G em relação a P. Tá? Aqui eu botei só a derivada da entropia. Então, a derivada, ela pula. Ela vem aqui e aí quando ela chega aqui na transição, ela salta, né? Ela tem um salto, um ângulo aqui. Eu não tenho aqueles valores intermediários ali. Então, essa derivada da G em relação a T, que é justamente isso aqui, tem um salto. Se a derivada tem um salto, como essa derivada é a entropia, significa que tem uma descontinuidade na entropia. Porque a entropia é uma das derivadas primeiras da G, é a razão porque essa transição também é chamada de transição de primeira ordem, por causa da descontinuidade da entropia. Mas então significa que se eu calcular o S por essa inclinação, né, à medida que eu vou me aproximando aqui da transição, então quando eu chegar na transição eu tenho o S dessa fase, vamos dizer que essa aqui é a fase sólida. E aí eu mudei. E agora eu tenho essa outra derivada que eu tenho quando eu me aproximo pelo outro lado. E aí eu tenho o S líquido. Esse salto significa que na transição tem um certo ΔS. E esse ΔS, se eu tenho uma variação na entropia, significa que eu tenho calor. E esse é justamente o calor latente que a gente tem numa transição de primeira ordem. E só numa transição de primeira ordem. Então, o ΔS, então, o calor latente, eu posso, como é o calor, eu posso escrever como T ΔS. O ΔS que aparece aqui é justamente a diferença entre as duas inclinações. É a entropia da fase sólida, tá? Aqui eu botei um G de gelo, e a entropia da fase líquida. Se a gente for mexendo nas condições para desaparecer essa barreira, isso vai fazer com que o ΔS também diminua. Até que quando a transição não for mais de primeira ordem, não vai mais ter calor latente. Calor latente é uma característica das transições descontínuas. Tá? A gente também vai ter uma descontinuidade na outra derivada. Né, então, lembrem, né, eu tinha escrito o U de SV, a gente passava para o G de T e P. A outra derivada, em relação agora à pressão, vai nos dar o volume. E vai ter uma descontinuidade também. Então, o fato de ter uma descontinuidade no volume significa que tem uma descontinuidade na densidade. Um salto na densidade. Que é o salto que a gente conhece, porque, né, tem uma densidade na fase líquida, uma densidade na fase sólida. Tá? Então, calor latente é uma característica das transições de primeira ordem, está relacionado ao fato da derivada na transição não ser contínua, embora a função seja, a derivada não é. A derivada dá um salto, a derivada da G em relação ao T é a entropia, significa que existe um ΔS. Para esse valor de temperatura, se eu multiplico essa temperatura pelo ΔS, eu tenho um calor. E esse é o calor latente
dessa transição. Tá? Então, só para a gente resumir o que viu até agora. Então, na transição, o potencial químico é igual. Isso garante que a energia livre de Gibbs, que é o próprio potencial químico, seja contínua. Tá? E é a condição que a gente precisa para ter a coexistência de fase, que permite a troca de moléculas, mas não as frações de cada uma dessas fases, né? Na ausência de trocas de calor ou trabalho. Embora a AG seja contínua, a derivada não é, tá? E isso implica no calor latente, tá? E isso só existe nesse mecanismo de transições descontínuas, onde eu preciso nuclear a outra fase, ela precisa ultrapassar uma barreira de energia para que o sistema pule, né, para a fase para a qual ele deveria ser. Tá? Bom, só para a gente terminar a aula, nós vamos discutir um pouquinho essas linhas de transição. Tá? A gente vai ver que o que determina a inclinação dessas linhas é justamente o tipo de material, as propriedades que o material tem em cada uma das fases. Então, é comum encontrar uma imagem assim, tá? Separando as três fases, mas é comum também encontrar essa linha assim. Então, o que mudou? Agora, as três linhas de transição de fase, se eu calcular dp, dt, elas são positivas. Mas antes, quando eu tinha essa linha aqui, essa aqui era negativa. Então, o que vai determinar se a linha de transição tem uma inclinação positiva ou negativa? Quem vai nos dar essa informação é a equação de Clausius-Clapeyron, que explora o fato de que em cima da linha de transição o potencial químico é igual. O potencial químico de cada uma das fases, a fase que está desse lado e a fase que está desse lado, o potencial químico é o mesmo. Tá? Então a gente vai explorar essa igualdade. A gente vai pegar um ponto em cima da linha da transição e deslocar ele então fazer uma pequena variação na temperatura, uma pequena variação na pressão, de tal forma a continuar sobre a linha de transição. E esses dois pontos, o A e o B, eles estão muito próximos um do outro. Tá? A diferença de temperatura daqui para cá e de pressão daqui e para cá, né, do A para o B, são infinitesimais, tá? São infinitesimalmente pequenas. Bom, como na linha de transição os dois potenciais químicos aqui tem que ser iguais e aqui tem que ser iguais, eu olho os dois que estão na fase sem linha, né, A e B, e os dois que estão na fase com linha, a linha e B', e faço a diferença dos dois. Então, eu sei que MA e minha linha são iguais, MB e MB' são iguais. Então, eu vou diminuir uma equação da outra. Então, eu vou descontar MB daqui e vou descontar MB' do lado direito da equação. Como MB e MB' são iguais, eu não estou afetando o sinal de igualdade. Tá? Então, é isso que eu fiz aqui. Então, MB menos MA, tá? Eu fiz MA menos BB, mas tanto faz. MB menos MA é igual a MB' menos MI'. Então, por enquanto, a gente só usou o fato da condição de equilíbrio sobre a linha de transição. Como a gente também supôs que o
passo que foi feito em temperatura e pressão para ir do A para o B é infinitesimalmente pequeno, significa que os potenciais químicos no A e no B também vão ser infinitesimalmente próximos. E a mesma coisa para o B'. Então, μB menos μA, a diferença entre esses dois é muito pequena, é infinitesimalmente pequena. Entre as variáveis com linha, também. Então, aqui eu deixo sem, aqui eu deixo com o linha. Tá? Então, o que a gente está vendo é, se eu caminho sobre a linha de transição, o potencial químico vai mudando, mas ele continua o mesmo dos dois lados. Então, quando eu dou esse passo, o quanto muda o Mi é igual ao quanto muda o Mi'. dmi é igual a dmi'. Então, essa é a equação que é o nosso ponto de partida. A gente quer escrever em termos dos passos de pressão e temperatura, então a gente usa a equação de Gibbs do Rehm, que justamente relaciona as variações nas variáveis intensivas, em Mi, T e P. Então a gente substitui esse dmi aqui por menos S dt dp e substitui o dmi' por menos S' dt V' dp. Por que o dt e o dp não tem linha? Porque eu saí desse ponto e fui para esse ponto, mas esse ponto aqui, a pressão e a temperatura, é um ponto. Tá? É um ponto onde eu tenho coexistência de fase. Naquele ponto, eu tenho as duas fases. Então, algumas quantidades têm linha quando elas são escritas diferentemente para cada fase. Mas a temperatura e a pressão, não. A temperatura e a pressão são propriedades daquele ponto. Então, o T e o P, que eu estou aqui, ou estou aqui, eles são iguais. Se vocês pegarem um copo com gelo e medirem a temperatura na parte sólida e a temperatura na parte líquida, é a mesma temperatura. Tá? Mas as entropias vão ser diferentes, as densidades vão ser diferentes. Tá? Então, T e P não tem linha, mas o S e o V tem. Então eu aplico a equação de Gibbs do Rehm de cada lado da equação. Então os dt's continuam iguais dos dois lados, mas os s's e os v's de um lado tem e do outro lado não tem linha. Tá? E aí eu junto todos os dt's, tá? Então junto esses dois e todos os dp's, junto esses dois, e aí eu posso escrever essa equação. Bom, o passo que eu dei daqui até aqui era microscópico. Então, dp, que é essa distância, e o dt, que é essa aqui, são de fato quantidades microscópicas. Tá? Mas o ΔS e o ΔV não precisam, porque a gente viu que na transição de primeira ordem, a entropia e o volume, as primeiras derivadas, podem ter saltos. Então, o ΔS e o ΔV, eu deixo ΔS e ΔV, né? Que são as diferenças entre essas quantidades aqui. E podem ser microscópicas. Como a gente já relacionou o ΔS aqui com o calor latente, eu troco aquele ΔS por L dividido por T. Tá? Isso aqui. Essa é a equação de Clausius-Clapeyron, que me dá a inclinação. A gente fez tudo caminhando sobre a linha de transição. Então, essa equação me dá a inclinação dessa linha em função do calor latente. E o calor latente vai ser característico daquela transição. Então, vai depender se eu estou indo da sólido para líquido, da líquido para gás. Tá? E vai depender da variação de volume. Tá? Então,
Vamos supor que a gente está fazendo as transições que costuma encontrar na água quando a gente aumenta a temperatura. Então eu saio da fase sólida, vou para a fase líquida e depois eu vou para a fase gasosa. Tá? Nessas duas transições, entre sólido e líquido e entre líquido e gás, o sistema absorve calor. Tá? Se eu estivesse fazendo ao contrário, ele perderia. Vocês lembram que o calor latente, como ele não tem um ΔT, porque não tem ΔT envolvido na transição ali, ele não tem um mecanismo que diz se esse calor é positivo ou negativo. Quando a gente calcula Q por uma fórmula do tipo mc ΔT, o ΔT nos dá o sinal do Q. Mas quando é calor latente, a gente tem que saber se o sistema está ganhando ou perdendo calor. Aqui, como a gente está passando da fase sólida para líquida, o sistema absorve calor. Depois da líquida para gás, também absorve calor. Então, nessas duas transições, o L é positivo. Tá? Então, quem vai dar o sinal dessa inclinação é o ΔV. Quando a gente vai da líquido para gás, acontece sempre a mesma coisa. O gás sempre vai ocupar um volume maior do que o líquido. Tá? Então, o ΔV é positivo, aumentou o volume. Então, nessa transição líquido-gás, o L é positivo e o ΔV é positivo. Então, a equação de Clausius-Clapeyron me diz que essa aqui é a inclinação, uma inclinação positiva. Mas na transição sólido-líquido, o L continua positivo, mas o ΔV vai depender de como o sistema se comporta em relação à dilatação. E quem dá isso é o alfa. Então, tem alguns sistemas que dilatam quando recebem calor e tem uns que contraem quando recebem calor, como é a água. Tá? Então, normalmente, para muitos sistemas, esse nosso diagrama aqui, essa transição aqui, tá? Essa aqui é a líquido-gás, vai ser sempre positiva. Mas a sólido-líquido, ela pode estar aqui ou pode estar aqui. Uma das duas. Tá? Se o sistema não tem uma anomalia como a água, ele vai ser assim. Mas se tiver essa anomalia de que o sistema aumenta a temperatura e diminui a sua densidade, tá? Aí a inclinação pode ser contrária. Tá? Porque o ΔV, nesses casos, né, tipo da água, vai diminuir nesse caso, e aí vai ser negativo, e aí esse negativo aqui vai me dar uma inclinação negativa. Tá? Bom, aonde é que isso pode ter implicações? Então, por exemplo, se vocês têm uma curva assim, tá? de transição. Então aqui é sólido e aqui é líquido. Aí vocês estão bem em cima da transição. Aqui é pressão e aqui é temperatura. Se vocês aumentarem a pressão e mantiverem a mesma temperatura, vocês vão vir para cá. Porque a curva foi para a esquerda, né? Ou podia até ter começado mais aqui. Então, para a mesma temperatura, enquanto aqui eu estou dentro da fase sólida, aqui eu estou dentro da fase líquida, só aumentando a pressão. Isso, de maneira bem simplificada, é o que acontece com aqueles patins de gelo, não de rodinha. Né? Então, aonde os patins estão apoiados, eu tenho uma pressão maior. E aí, enquanto, né, onde não tem os patins em cima, eu tenho gelo, aquele ponto ele derrete. E ao derreter, ele forma uma camada que diminui o atrito e os patins conseguem deslizar. Tá? Só porque eu aumentei a pressão e a curva é inclinada ao contrário, e eu fui para uma fase
uma fase líquida. Tá? Se eu estiver numa panela de pressão, aí eu estou na tensão líquido-gás, eu aumento a pressão e aí aquela mistura de líquido e vapor que está coexistindo, né, que coexistia aqui, agora como a pressão é maior, eles coexistem, só que agora numa temperatura mais alta. Então, dentro da panela de pressão, eu consigo criar condições onde a temperatura é maior porque a pressão é maior e mudou a localização do ponto de transição. E aí, como a temperatura é maior, vai cozinhar mais rápido, né, do que cozinharia nessa temperatura. Então, tudo isso a gente consegue entender analisando a inclinação da curva de transição. Bom, o que a gente vai fazer agora é rediscutir um pouco desses conceitos aqui no caso do Van der Waals, porque o Van der Waals é um modelo simples, no sentido de que ele é manipulável, as equações não são tão complicadas, que apresenta uma transição como essa, uma transição descontínua. E aí a gente vai conseguir ilustrar algumas das coisas que apareceram aqui no caso concreto do gás de Van der Waals, inclusive o fato do desaparecimento da barreira de energia e a transição descontínua se transformar em contínua. Então, a gente tem uma situação assim, né, onde o sistema tá inicialmente aqui. E esse ponto corresponde a essa fase aqui. Isso aqui é a fase G1. Aí eu vou criar, dentro desse sistema, uma pequena região que está na fase 2. Ou seja, eu vou tirar ele desse ponto aqui e vou trazer ele para cá, ou para cá. Mas eu vou mudar a energia do sistema. Então o objetivo é calcular para onde, né, ele saiu daqui aonde que ele termina. Então eu tenho que computar a energia. Então eu inicialmente tinha a fase 1 aqui, tá, que eu substituí por uma região mais densa na fase 2. Então eu tenho que remover essa esfera que tem uma densidade de energia G1. Então esse é o primeiro termo. Eu estou descontando o volume da esfera multiplicado pela densidade, então me dá a energia daquela região. Então removi a esfera na fase líquida, removi a energia associada a essa fase. No lugar, eu coloquei uma esfera de gelo, na fase 2. Então eu somei a energia dessa esfera, o volume da esfera vezes a densidade de energia dessa fase. Então esses dois termos me dão a contribuição volumétrica. Tirei um volume fase 1 e substituí por um volume fase 2, cada um com a sua contribuição. Só que no momento que eu boto uma esfera na fase 2 dentro de um sistema que está na fase 1, aparece uma interface entre os dois. E essa interface tem também um custo energético. A esse custo a gente chama de tensão superficial. Então, tensão superficial também é uma densidade de energia, só que é uma densidade superficial. Eu multiplico pela superfície 4πr2 dessa esfera para ver a contribuição. Então, esferas menores têm uma contribuição menor, esferas maiores têm uma contribuição maior. Então eu tenho termos que diminuem a energia e termos que aumentam a energia. E todos eles dependem do raio. Quando o raio é pequeno, o termo cúbico é pequeno. Então quem domina é esse aqui, o termo positivo. Tá? Mas quando o raio começa a ficar grande, os termos cúbicos, que estão aqui, começam a ficar mais relevantes. Então vai existir um valor intermediário que separa os dois regimes. Tá? O raio pequeno, a superfície é dominante, raio grande, o volume é dominante. No meio do caminho, então a gente calcula
Onde é que está esse máximo? É o R asterisco. Então, eu saio ali do mínimo, vou aumentando a distância, vou aumentando o R e chego no máximo. Dali em diante começa a diminuir. Eu quero justamente esse valor máximo. Então, a gente deriva, igual a zero. Isso nos dá o R asterisco, tá? Que é esse valor aqui, proporcional a essa distância. E a altura é quando eu substituo na expressão do ΔG, e aí eu calculo o ΔG asterisco. Então a altura da barreira também vai depender da tensão superficial. Tá bem?